Olá! Hoje nosso grupo vai fazer uma revisão sobre o uso de crack em gestantes, dando ênfase em seus sintomas no bebê e na mãe. O crack foi criado com o objetivo de popularizar a cocaína, por ter um custo mais baixo. A droga é feita a partir de uma mistura de pasta base de cocaína com água e bicarbonato de sódio. Ao esquentar e endurecer essa mistura, são feitos os cortes, dando à droga o caráter sólido, conhecido como pedra. O crack pode causar efeitos no indivíduos usuários a partir do primeiro contato, como, por exemplo, excitação exacerbada, autoconfiança, perda de apetite e diminuição da sensação de fadiga e ansiedade são comuns. Em doses mais altas, a droga causa euforia de curta duração e que podem ser seguidas de vontade de usar mais droga. Também é visto que em doses maiores há o risco de prejuízo cardíaco devido ao aumento na frequência cardíaca, que associada à vasoconstrição periférica pode causar o aumento na pressão arterial. A cocaína, princípio ativo do crack, tem como importante característica sua alta lipossolubilidade e dessa forma consegue atravessar a barreira hematoencefálica e placentária. No fígado, a cocaína sofre a hidrolisação por colinesterases e assim produz seus principais metabólitos, conhecidos como benzoilecgonina e metil-éster de equinonina. Os efeitos farmacológicos ocorrem por meio de mecanismos básicos. O primeiro impede a recaptação de adrenalina e noradrenalina nas terminações nervosas pré-sinápticas, o que provoca a ativação dos efeitos adrenérgicos e causa os principais sintomas fisiológicos como hipertensão, taquicardia e vasoconstrição. O segundo impede a recaptação da dopamina por meio da ligação como carreador. Em consequência, leva ao acúmulo de dopamina nas fendas sinápticas e ativação do sistema dopaminérgico. Nesse caso, a consequência fisiológica é euforia, pois ativa-se tanto vias mesolímbicas como mesocorticais. Com o uso crônico, no entanto, ocorre diminuição da dopamina nas terminações nervosas, causando disforia e a constante necessidade da droga. O terceiro impede a homeostase da serotonina por meio do bloqueio do triptofano, seu precursor, e da própria serotonina, levando a alterações fisiológicas como alterações no sono. E, por fim, atua no sistema nervoso periférico, bloqueando o aumento da permeabilidade ao sódio e, desta forma, a propagação dos impulsos nervosos. A dose tóxica está associada a muitos fatores, como a via de administração. O crack é insolúvel em água, mas solúvel em lipídios e solventes orgânicos, e tem como sua principal via de entrada a inalatória. A duração de efeito fumado é menor, o que implica que o consumidor tem que administrar várias doses para alcançar um estado intenso de euforia, uso em conjunto com outras drogas e tolerância. A sensibilização, fenômeno que permite o aumento do efeito da droga conforme o uso, não se aplica para a euforia causada em usuários de cocaína. O que ocorre é a tolerância justificada pelo aumento da indução enzimática, ou seja, é necessário doses maiores para conseguir o estímulo euforizante. Na gestação, a cocaína está associada ao parto prematuro e à pré-eclâmpsia. O aumento da pressão arterial em gestantes pode ter como resultado o prejuízo ao crescimento do bebê, visto que o transporte de nutrientes e oxigênio via cordão umbilical fica prejudicado. Segundo Bauer, bebês expostos à cocaína pesavam em torno de 536 gramas a menos, e a circunferência da cabeça 1,5 centímetros menor do que os de bebês que não foram expostos à cocaína durante a gravidez, evidenciando que os recém-nascidos expostos à cocaína durante o período gestacional foram mais afetados do que os não expostos. A vasoconstrição causada na mãe tem efeitos diretos ao feto, como hemorragia intracraniana, atraso no desenvolvimento, descolamento da placenta e parto prematuro. Ao atravessarem a barreira placentária, os metabólitos da cocaína ficam armazenados no líquido amniótico, tornando-o em um depósito da droga. No sistema nervoso do feto, os prejuízos são similares aos causados à mãe, porém, caso o feto seja exposto logo ao primeiro trimestre, há o comprometimento do desenvolvimento do sistema nervoso central, uma vez que é um dos primeiros a se formar. Nos primeiros minutos após o parto, já se pode notar baixo peso na criança e ela é levada imediatamente para a UTI neonatal, para fazer exames complementares, principalmente neurológicos e hepáticos. Como a gestante faz uso do crack, o feto recebe o alucinógeno no útero. Assim, quando o bebê nasce, o abastecimento da droga é interrompido no organismo da criança. O contato do feto com a droga pode levar a diversas complicações, como problemas respiratórios e no desenvolvimento intelectual da criança. E algumas vezes o feto pode ter sintomas de uma síndrome de abstinência, apresentando agitação e convulsões.
O uso de crack durante a gestação está associado ao aumento de alterações do sistema cardiovascular. Com as mudanças fisiológicas, a gravidez se torna um estado hiperdinâmico e hipovolêmico. O efeito vasoconstrissor da droga, por meio do aumento do tônus vascular, reduz o fluxo sanguíneo útero-placentário, aumenta as chances de ocorrência de hipóxia fetal, o sofrimento e restrição de crescimento fetal intrauterino, acidose metabólica e isquemia, além de infartos e hemorragias placentárias em qualquer momento da gestação. Nesse contexto, dado o efeito vasoconstritor do crack, o consumo da droga pode provocar hipertensão arterial, taquicardia e arritmias, precipitando crises. Outros sintomas incluem convulsões, hiperreflexia, febre, midríase, instabilidade emocional, proteinúria e edema. A combinação de hipertensão, proteinúria e convulsões, resultantes do abuso da cocaína, pode ser confundido com eclâmpsia. As complicações maternas decorrentes do uso desta droga na gestação são evidenciadas pela alta incidência de aborto, deslocamento prematuro de placenta, trabalho de parto prematuro, ruptura uterina, disritmias cardíacas, ruptura hepática, isquemia cerebral, infarto e morte. A cocaína aumenta as concentrações de ocitocina, induzindo a atividade uterina, o que explica as altas taxas de parto prematuro. Os efeitos hipertensivos da cocaína e o reforço da contratilidade uterina, por aumento dos níveis de norepinefrina, predispõem a mulher ao deslocamento prematuro de placenta, DPP. O uso crônico está associado às altas taxas de DPP grave, podendo acarretar mortes maternas ou perinatais. O diagnóstico em casos cujo toxicante é o crack pode ser dado por duas técnicas, o teste multidrogas de abuso e por CG-EM. O teste multidrogas de abuso é um teste que usa como matriz biológica a urina e é capaz de identificar 12 tipos de toxicante, incluindo o crack. Funciona da seguinte maneira: se a droga ou o metabólito estiverem presentes, eles competem e se ligam ao sítio do anticorpo, saturando todos os sítios de ligação do anticorpo, impedindo a fixação da cor conjugada ao antígeno na área de linha de teste da membrana. Logo, haverá apenas uma linha colorida no teste. Outra maneira é fazendo a identificação no mecônio do recém-nascido, visto que a primeira excreção do mesmo é formado a partir do segundo trimestre e fica acumulado até o momento do parto, podendo ser excretado até 5 dias após o nascimento. Usando a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, é possível isolar o mecônio. Funciona da seguinte maneira: a cromatografia gasosa tem como fase móvel o gás, geralmente hélio ou nitrogênio, e fase estacionária sólido ou líquido. Antes da amostra ir para a cromatografia gasosa, ela vai ser por SPME, microextração de fase sólida, que usa uma fibra revestida para concentrar os compostos voláteis e semivoláteis de uma amostra. Quando a fibra é exposta a uma amostra, os analitos da amostra se separam da matriz da amostra na fase estacionária, até que um equilíbrio seja estabelecido. O revestimento da fibra extrai compostos da amostra por absorção, revestimentos líquidos, ou adsorção, revestimentos sólidos. Após o tempo de extração indicado, a fibra é removida e inserida diretamente em um instrumento cromatográfico. Na cromatografia gasosa, um analito é injetado na porta de amostragem do instrumento e entre uma estufa, onde é vaporizado. A amostra vaporizada é transportada através de uma coluna cromatográfica pelo fluxo de gás inerte, que forma a fase móvel. Os compostos na amostra se dividem entre a fase estacionária da coluna e o gás carreador. A força da interação entre o composto e a fase estacionária determina o tempo de retenção de um analito. Na saída da coluna, um detector MS ou não MS gera um sinal quando os compostos passam. Uma separação por GC produz um cromatograma. Feita a cromatografia gasosa, vai ser feita a espectrometria de massa, que identifica um composto determinando seu peso molecular e analisando sua abundância isotópica. O espectrômetro de massa é um instrumento analítico composto de um compartimento fechado a vácuo para não ter interferência com a atmosfera. Dentro do compartimento, existem 3 seções que caracterizam o espectrômetro de massa. A fonte de íons, em que a amostra gasosa a ser analisada é convertida em íons, o analisador, em que os íons são separados e discriminados em função de sua razão massa por carga, e o detector de íons, em que os íons são detectados e transmitidos para um sistema de processamento de dados, resultando o espectro de massa. A desintoxicação constitui-se em abordagem de curta duração, de 2 a 4 semanas, realizada em ambiente ambulatorial, domiciliar e hospitalar.
Essa abordagem tem sido cada vez mais valorizada no processo de tratamento, uma vez que parece aumentar a adesão às medidas subsequentes. Nos casos menos graves, a sintomatologia de intoxicação por crack são geralmente de curta duração e respondem bem ao uso de benzodiazepínicos em doses suficientes para normalizar o ritmo cardíaco e a pressão arterial sistêmica. Nos casos moderados ou graves, deve-se fazer suporte vital respiratório e cardiovascular, considerar na agitação convulsão a administração de benzodiazepínicos ou barbitúricos e, diante de hipertermia, estabelecer medidas físicas, como o uso de compressas frias e controle da temperatura ambiente.